professora Viviana Galimberti Arruc. Sejam bem-vindos à aula de Imunidade às Infecções Parasitárias. Essa aula faz parte do módulo de Imunologia Básica. Neste momento, nós vamos discutir a resposta imunológica frente às infecções parasitárias. A imunidade aos parasitos é diferenciada entre os protozoários, que ativam mecanismos imunológicos parecidos com os de bactérias intracelulares e também fungos, e a imunidade frente aos eumintos, que ativam mecanismos parecidos com os envolvidos por infecções por bactérias extracelulares, além de uma resposta também mediada por linfócitos TH2. A imunidade inata, ativada nessas infecções, em ambos os casos, é o processo de fagocitose. Nas infecções por protozoários, por eles serem unicelulares, a fagocitose ocorre por células dendríticas, por macrófagos, mas muitos desses protozoários têm mecanismos de evasão que resistem ao processo de morte intracelular, impedindo muitas vezes a formação do fagossoma e a destruição. Então, eles se replicam, eles se reproduzem dentro dos macrófagos. Já os eumintos, para serem fagocitados, eles precisam que a resposta inata mediada por eosinófilos secretem substâncias microbicidas que vão destruir a cutícula dos eumintos, quebrando-os em pedaços. Esses pedaços acabam sendo fagocitados pelos nossos fagócitos e aí sim são destruídos. Eles também podem ativar a via alternativa do sistema complemento, mas a lise pelo MAC não é efetora. Os eosinófilos vão então direcionar os seus grânulos, que são proteínas básicas principais, proteínas catiônicas eosinofílicas e peroxidases, contra a cutícula dos eumintos, provocando a lise celular. Essa lise vai ocorrer graças a um canal transmembrânico sobre o parasito, semelhante ao produzido pela C9 no MAC, no sistema complemento, ou também pelas perforinas. As substâncias vão penetrar e provocar, portanto, a morte do euminto. Os eosinófilos também possuem receptores de superfície para a proteína C3b. Então, quando essas proteínas estão depositadas sobre os eumintos, os eosinófilos conseguem se ligar, direcionando essa liberação de proteínas básicas contra o parasito. Na imunidade adaptativa, para protozoários, nós teremos uma imunidade mediada por TH1. Por quê? Eu preciso que esses linfócitos TH1 secretem interferon gama para ativar os macrófagos que fagocitaram os protozoários. Alguns desses protozoários resistem à morte intracelular, formando granulomas. Então, com a presença do interferon, o macrófago é ativado e destrói esses protozoários. Outros protozoários são fagocitados e destruídos, e aí a ação dos anticorpos e a fagocitose e o sistema complemento levam à eliminação desses parasitos. Já para eumintos, nós vamos ter uma resposta mediada por linfócitos TH2, que vão secretar citocinas, que vão estimular o LB a produzir o anticorpo IgE. Esse anticorpo IgE, ele vai reconhecer os eumintos, vai neutralizá-los e os eosinófilos vão fazer o processo de ADCC, ou seja, vão se ligar ao receptor FC e degranular, liberar essas proteínas tóxicas contra o parasita. Então, nós vamos ter uma eosinofilia e um processo inflamatório bem desenhados. Em relação aos mecanismos de evasão dos parasitos, nós temos uma grande variação antigênica, não só entre os parasitos, mas também
dentro do ciclo desses parasitos. Cada fase deles, eles apresentam diferentes antígenos. Isso dificulta a formação de uma resposta eficaz pelo nosso organismo. A resistência adquirida à destruição pelo complemento e também pela ação dos linfócitos TCD8. Eles conseguem inibir, por mimetismo, a resposta imunológica do hospedeiro e a eliminação dos antígenos em diferentes fases. Nós temos o sequestro, portanto, anatômico. Protozoários como Plasmodium, Toxoplasma e Entamoeba desenvolvem cistos que são resistentes aos mecanismos efetores, mantendo o parasito no nosso organismo. Mascaramento antigênico. Larvas do Schistosoma mannsoni são recobertas com glicoproteínas e glicolipídios do grupo ABO e moléculas do MHC do hospedeiro. Isso dificulta a resposta imunológica enxergar aquilo como estranho. A resistência aos mecanismos efetores, como por exemplo, a resistência à ação da neutralização por anticorpos, ação do complemento, T-cruze também inibindo a ativação do complemento, a quebra do MAC, então, destruindo, impedindo a formação de fagolisosomas, ação ou ativação do sistema complemento, os parasitas acabam ficando mais tempo no nosso organismo e causando lesões. A variação antigênica, o polimorfismo antigênico, o parasita consegue mudar de antígenos quando ele muda de estágio evolutivo. Isso dificulta a resposta imunológica. E a imunossupressão de células T. Com a energia das células T, o não funcionamento dessas células específicas e a imunossupressão dos macrófagos ativados pelas células T, além dos defeitos na ativação da célula T, facilitam a penetração e o desenvolvimento desses parasitos no nosso organismo sem uma resposta eficaz. Muito obrigada!